irmãos com a paz do Senhor. Amém. Não é só irmã ficar nervosa não, tá? É a primeira vez que eu estou dando um testemunho aqui. Mas, antes de falar o que eu tenho para falar, eu queria dizer que não foi fácil estar aqui hoje. Porque desde sexta-feira que eu estou pedindo a Deus para me dar força, porque eu tinha vontade de testemunhar hoje, ontem ou hoje, né? Mas, para você ver, hoje, na última hora, eu não estava conseguindo ter forças de falar para o pastor que eu ia aceitar a oportunidade. Mas aí, eu estava ali no cantinho, aí ele foi lá, perguntou de novo, assim, eu vou falar, né? Eu vou dar meu testemunho. Em 2009, a gente foi para o Brasil e eu fui visitar a minha família, né? Especialmente a minha mãe, que estava enferma, já estava com aquela doença que a pessoa não consegue mais falar, me sumiu da memória. Não, dá na cabeça. A pessoa é parecida. Então, não, é outra. Eu esqueci o nome. E ela já não estava mais conseguindo agir como ela agia antes, né? E quando eu fui lá, falei de Jesus para ela, né? E ela, católica há muitos anos, né? Já desde pequena. E a gente orou bastante antes de eu ir, né? Porque eu sabia que não ia ser fácil. A família toda é católica e eles até hoje ainda não aceitam isso. Então, quando eu cheguei lá, eu comecei a falar de Jesus para ela, né? E ela não estava aceitando. Endurecia a todo momento o coração dela. Mas mesmo assim eu pedia a Deus direção, né? E pedia para Ele, né? Me dar sabedoria. E Ele foi me dando, né? Quando eu falava de Jesus para ela, trancava tanto o coração que aquilo me entristecia tanto, né? E às vezes eu parava, né? Mas mesmo assim, quando ela estava fora do quarto dela, eu ia lá no quarto dela e orava, pedia a Deus pela vida dela, para Deus ter misericórdia na vida dela, porque eu sei que ela não estava ali por muito tempo, né? Ela não ficaria ali por muito tempo. Então, eu sentia isso, né? Então, quando eu fui com essa missão de transmitir a palavra de Deus para ela, né? Falar da salvação para ela, né? E quando a gente veio embora agora, não demorou muito. Eu tive a notícia que ela havia falecido, né? Não demorou muito para a gente chegar aqui, eu já tive essa notícia, então não foi fácil para mim. Mas, nesse período que eu voltei para São Paulo, né? Depois que eu fui lá visitar ela, voltei para São Paulo e mesmo assim eu sempre pedia para minha prima, né, que estava cuidando dela, né? Falava de Jesus para ela também. E eu sempre pedia para ela assim, ó, lê tal versículo para ela, lê, né? E faz uma oração para ela quando ela estiver, né, deitada, que ela não possa estar ouvindo, né? Porque ela sempre recusava. Até uma oração ela recusava. Então, eu sempre estava pedindo para ela e orientando ela também, né? O que eu podia fazer, né? Então, eu estava orientando a minha prima a transmitir a palavra de Deus para ela. E mesmo assim, né? Não demorou muito, ela veio a falecer. Mas aí eu conversei com a minha prima, depois que ela faleceu, e ela disse para mim, fique em paz, Rafa. Eu acho que eu creio, ela falou assim, eu creio que a vovó aceitou Jesus. Mesmo no leito de morte, porque eu falei de Jesus para ela, né? E eu creio que ela aceitou. Mesmo sem poder falar nada, eu creio que ela aceitou. Então fica em paz. Aí aquilo me deixou realmente com uma paz no coração, né? E hoje, o que eu tenho para dizer para os irmãos é que isso
como é que fala? Foi muito grande, assim, foi grandioso, porque isso fez com que a minha prima hoje viesse aceitar Jesus, né? E ela hoje, depois que a minha avó faleceu, ela aceitou Jesus, ela foi e buscou uma igreja, pediu ajuda para uma pastora lá, né? E ela veio aceitar Jesus, né? E isso, o jeito que ela falou comigo sexta-feira, assim, me encheu de alegria, né? Porque foi maravilhoso ouvir isso da parte dela, o jeito que ela estava falando. E hoje em dia ela está evangelizando os meus tios, que hoje estão num caminho torto da vida, né? E afinal tem um que vive no mundo das drogas, né? E ela está lá, né? Evangelizando eles, né? E está firme na igreja. Eu glorifico a Deus por isso, porque é tudo honra e glória para o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, eu agradeço a Deus por isso, por essa bênção. Eu queria cantar um hino da harpa. Na verdade, essa semana eu fiquei me preparando para cantar um louvor, mas só que eu não sei porquê, eu senti de cantar esse hoje, né? Esse hino, que é o 526. Se os irmãos puderem cantar comigo, eu ficaria feliz. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a dessa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, das glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, recorda a cruz do lenho tão cruento, e no teu filho afirma a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te,
agora. Essa semana não foi fácil, como eu falei. Então eu digo aos irmãos, se os irmãos sentem no coração de fazer algo para Deus, faça. Não deixe esses impedimentos impedir você de fazer a vontade de Deus. Não deixe. Porque eu sofri essa semana. Porque até tontura, a vontade de sair daquela porta eu senti ontem. E hoje também. Não foi fácil. Por quê? Porque eu tinha que estar aqui hoje para dar esse testemunho. Amém. Então não deixe de fazer a vontade do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.